Já vem gente aqui no canal reclamar. Cadê que você não falou do Aécio? Cadê que você não tá falando do Aécio, do Temer? Nem tinha saído a votação ainda, já vem gente aqui reclamar. Porque ontem eu fiz um vídeo aqui com a porra de um boneco de cachorro, né? Um boneco de cachorro com a Elsa e tal. Eu faço o que eu quiser aqui no canal, cara. Se eu quiser passar os próximos 500 vídeos imitando um tamanduá paralítico, eu vou fazer exatamente isso. Vou passar aqui doidinho, ó, que nem um tamanduá. Que nem um tamanduá paralítico. Os próximos 500 vídeos. Que tal? Porque eu faço o que eu quiser aqui, tá? Agora foi isso mesmo. Aécio voltou a ser senador, tá lá todo belo, frajola, como se nada tivesse acontecido, com todos os direitos e regalias. Puta que pariu. Você ouviu os áudios do Aécio? Não tem como defender Aécio Neves, mas mesmo assim colocaram o cara lá de novo. Tudo no Brasil acaba em pizza. Vocês lembram lá do Roger Abdelmaci, né? Que foi condenado por 48 estupros, está em casa, numa prisão domiciliar, bem confortável. Tudo acaba em pizza nessa merda de país. Como se você não soubesse. Eles transformaram o nosso país nessa merda que ele é hoje. Agora, quando o Aécio perdeu as eleições, quando a Dilma foi eleita com uma apuração secreta das urnas, e o Aécio ficou quietinho, não, tá tudo bem, parabéns, presidenta, tal, com aquela cara de Kiko esperando a bola quadrada. Aí eu já falei, puta merda, esse cara tá... Puta merda, cara, isso aí é tudo um conluio mesmo, isso aí é tudo um jogo de cartas marcadas, é um jogo de encenação, e é isso que nós temos. A República Brasileira é uma farsa, é uma fraude, um jogo de encenação, onde eles fingem que governam, nós fingimos que somos representados, mas nós não somos representados. Eles trabalham contra o povo, eles trabalham para colocar no seu loló a fofede, 24 horas por dia. O seu único direito é pagar mais e mais impostos e morrer como um animal imundo em algum posto de saúde, porque você não tem mesmo para onde correr, meu amigo. Você está aí completamente fodido. Então o Temer lá, comprando cada vez mais votos, né, apoio para se manter em um governo completamente caquético, ilegítimo, já pela apuração secreta das urnas, né, que é por si só fraude, de uma presidenta ilegítima, de um governo absolutamente sem nenhum respaldo do povo, sem nenhum respaldo popular. O STF não tem nenhuma credibilidade com a população brasileira. O poder legislativo também não representa o povo brasileiro. Você sabe quem é que são aqueles camaradas lá? Quem é que tá lá no Congresso? Você sabe quem são os caras? Você nem sabe quem são. Você fala, caralho, quem são esses caras aí, meu? O que são esses caras? Então o que restou da República Brasileira? Merda nenhuma. Como eu já disse aqui muitas vezes, essa República Brasileira, ela vem de um golpe dos séculos passados aí. Eu já expliquei aqui diversas vezes. Na minha visão de mundo, a única coisa que poderia salvar esse país no futuro, politicamente, porque o trabalho da guerra cultural nós estamos fazendo aqui, mas o que poderia salvar seria um quarto poder, um poder moderador, que moderasse o legislativo, o judiciário e o executivo, porque eles mesmos se julgam. E é por isso que você vê uma cena dessas aí do Aécio voltando belo e falando e aí galera, valeu, tá de volta. É por isso que você vê esse tipo de cena. Eles mesmos se julgam e tudo acaba em pizza. Coloca uma coisa na tua cabeça. Um país ele só pode progredir quando existe livre iniciativa, propriedade privada e Estado mínimo. Nós temos essas três coisas aqui no Brasil. Livre iniciativa, nós temos o cara para abrir uma empresa, o cara se fode, passa meses e meses para abrir uma empresa, uma mulher quer fazer bolo em casa, quer fazer bolo, vou vender bolo.
Dá 2 meses vendendo bolo, chega o fiscal. E aí, já pagou as taxas da prefeitura? Tal, nós vamos interditar essa porra todinha aqui. Livre iniciativa, propriedade privada. Tem propriedade privada? O cara chega e fala assim, olha, eu sou quilombola. Eu sou quilombola. Quero uma parte aqui da sua fazenda. Não, pelo amor de Deus, tal. Vou pegar essa parte da fazenda, custe o que custar. E se o cara reclamar, é ele que vai preso. Eu sou quilombola, porra. Né? Estado mínimo. Nós temos um estado mínimo? Não, porra nenhuma. O estado cada vez abocanha mais impostos. Eles passam 24 horas do dia pensando em como eles vão criar mais impostos para fuder você, cara, para deixar o seu loló afofed. Your ass is afofed. 24 horas por dia pensando que novo imposto nós vamos criar, que não alguma coisa tem que ser, uma nova CPMF, alguma coisa do tipo, nós precisamos inventar alguma coisa. É foda, cara, é foda. Então, livre iniciativa, propriedade privada, Estado mínimo. Nós não temos nada disso. O Estado está tão inchado que em 2020 a nossa dívida externa vai ser 97% do PIB. Ou seja, você vai ter trabalhado o ano inteiro só para pagar o que esses camaradas fizeram de dívida. E você lembra lá o Lula. Não, agora a dívida externa está paga. Eu paguei a dívida externa. Pagou, é o caralho, porra. E o povo merece. Grande parte do povo brasileiro merece essa merda toda. Quer apostar? Quem é que você votou para senador? Para senador. Qual foi o seu voto? Para deputado federal. Me diz aí, quem que você votou para deputado federal? Deputado estadual. Você sabe quem é que votou para o Aécio retornar às funções de senador? Você sabe quem é que foi? Quem é que você votou para vereador? Me diga aí. Qual é o nome dele? Esta porra deste povo merece essa merda todinha. Eu não tenho mais saco para explicar, não. Não tenho mais saco para dar aula aqui, não. Então eu vou recorrer ao Nando Moura do passado. O Nando Moura do passado vai lhe explicar, né, aquilo que você precisa saber. Ele vai fazer 2 perguntas para você. A primeira pergunta é: qual é o país mais próspero e rico do mundo? E a segunda pergunta vai ser: e se o Brasil fosse uma monarquia? Que absurdo! E se o Brasil fosse uma monarquia? Que coisa mais maluca! Eu não tenho mais saco. O Nando Moura do passado tem. Então, ouça ele aí. Hoje é dia da proclamação da República. Que tal se, para a gente comemorar o feriado de hoje, a gente fizer uma pequena gincana aqui? Eu vou falar algumas características para você e você vai tentar adivinhar que país é esse. Que tal? Bom, esse país era tão rico e poderoso que cunhava suas moedas em ouro e em prata. Só os países mais poderosos do mundo faziam isso. Esse foi o primeiro país do mundo a construir escolas para portadores de necessidades especiais. Foi o 5º país do mundo a possuir esgotos modernos. Foi o primeiro país do mundo a ter uma reserva florestal urbana. A inflação desse país era de 1,8% ao ano. Foi a 4ª maior economia do mundo. Foi o 9º maior império de toda a história da humanidade. Ele possuía apenas 14 tipos de impostos, só 14 impostos. A sua moeda possuía o mesmo valor que o dólar e a libra. A média de crescimento econômico desse país era de 8,81% ao ano. Possuía a 2ª mais importante e mais forte marinha do mundo. Construía 800 quilômetros de ferrovias todos os anos. 26 mil quilômetros de ferrovias construiu em menos de 50 anos. Os professores eram valorizados, né? O ensino fundamental ganhava cerca de R$ 8.900 todos os meses. O seu líder tinha 90% de aprovação da população e falava 17 idiomas. Era um homem de uma cultura
absurda e reconhecido por isso em todo o mundo. Que país é esse? É o seu Brasil na época do Império. Você sabia? Você sabia que hoje você comemora um golpe? A República foi um golpe militar para derrubar a monarquia, porque eles estavam muito desgostosos com a abolição da escravatura e ter que pagar indenização aos escravos. É isso que o nosso povo fez com um dos mais dignos governantes de todo o mundo. A proclamação da República é a comemoração com o feriado nacional de um golpe militar. Como dizia Rui Barbosa, disse: "Me perdoe, majestade. Eu não sabia que a República era assim." Aqui embaixo na descrição existem alguns links para que você comece a pesquisar. E agora um pequeno vídeo para você saber o que nós éramos. Nós temos todo o potencial do mundo para sermos a maior nação que este planeta já viu. Coloque isso na sua cabeça. Nós não podemos pensar que somos escravos, que somos um povo subalterno. Nós podemos ser a maior nação de todo o planeta. Mas, infelizmente, nós comemoramos hoje um golpe militar. Vejam só. É golpe. É golpe. Há mais de 100 anos de sua morte, Dom Pedro II ainda nos surpreende por tudo o que representou para este país. Pela atualidade de suas ideias e pelo quase desconhecimento a que foi relegado, numa tentativa talvez de se apagar a própria história. A história de um príncipe cuja realeza transcendeu aos desígnios da sorte, de um homem que nasceu verdadeiramente rei. Pedro II foi considerado em sua época mais do que um grande monarca. Aplaudido pela justiça de seus atos, ele foi considerado o maior governante das Américas. Escolhido aos 5 anos para tornar-se imperador, teve sua infância e meninice inteiramente voltadas à sua formação para reinar. Há um desenho muito curioso a feito de Toné, do imperador, com 14 anos, fez uma ascensão num muro pegado ao Corcovado. E a gente vê, levaram lá para cima uma poltrona, o menino imperador está sentado nessa poltrona, e em volta dele tem 2 ou 3 senhores de cartola, dando umas aulas para eles de geografia e ensinando como era a cidade do Rio de Janeiro, lá de cima da montanha. Ele nunca teve uma verdadeira meninice. Hoje, quando entramos na Floresta da Tijuca, vemos a presença de Pedro II. Seu avô, Dom João VI, já havia criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E ele deu continuidade ao replantio iniciado por sua mãe, Dona Leopoldina, formando em terras degradadas a maior floresta urbana do mundo. Era o primeiro trabalho ecológico em larga escala praticado no Brasil. O preparo intelectual que lhe foi destinado, somado à sua inteligência, deu a Pedro II uma imensa cultura. Ele dominava perfeitamente o francês, o inglês, o alemão, o italiano, o latim, o grego e o hebraico, além do tupi-guarani. Sua dedicação às letras, às artes e às ciências fez com que empreendesse várias viagens à Europa, aos Estados Unidos e ao Oriente Médio, sempre custeadas por ele mesmo. No exterior, Pedro II mantinha contato com os mais célebres homens de sua época: Victor Hugo, Alexandre Herculano, Richard Wagner, Graham Bell e Louis Pasteur, entre muitos outros. E mesmo quando ausente, seu amor à justiça e à liberdade manifestava-se pelas instruções secretas com que orientava sua filha, a princesa Isabel. Meu empenho é a liberdade das eleições. Mas sem educação generalizada, nunca haverá boas eleições. Portanto, é preciso atender o mais possível a essa importante consideração. Dom Pedro não ficava apenas nas palavras. Além de instituir a Escola de Engenharia de Minas Gerais, transformou o Colégio Pedro II em colégio padrão para todas as províncias do Império. Junto a esse trabalho,
multiplicou o número de escolas para o curso primário. Às vezes, o imperador lamentava-se em seu diário. A falta de cumprimento do dever é o nosso primeiro defeito moral. Há muita falta de zelo. E o amor à pátria é só uma palavra para a maior parte. Ver onde está o bem e não poder concorrer para ele, senão lentamente, burlando muitas vezes os próprios esforços, é um verdadeiro tormento para o soberano que tem consciência. Com pouco me contento e tenho 800 contos por ano. Também entendo que despesa inútil é furto à nação. Esses são 2 trechos do diário de Dom Pedro II, quando ele tinha 36 anos. E essa postura mostra a maneira com que ele via e como ele entendia que devia ser usado o bem público. Um conceito de bem, do qual Pedro II não excluía a liberdade, em todas as suas formas. Tem, aliás, um motivo especial para apreciar a figura de Pedro II. É que nunca houve no Brasil um governante tão favorável à liberdade da imprensa como foi Pedro II. Ele se recusou sempre a promulgar qualquer lei de imprensa que pudesse restringir a liberdade dos que queriam fazer críticas ao governo dos seus ministros. E ele dizia, mesmo disse, se eu suprimir a liberdade de imprensa, quem é que me vem contar o que os meus ministros estão fazendo? Durante o reinado de Pedro II, o orçamento nacional aumentou várias vezes, mas os ordenados da família imperial mantiveram-se inalterados. Por 2 vezes, o imperador recusou qualquer elevação de seus vencimentos. Ainda assim, ajudava aos enfermos, aos desvalidos e à velhice desamparada de seu próprio bolso. Pagava também os estudos de talentos mais promissores, inclusive no exterior, como os de Carlos Gomes, Vítor Meirelles, Pedro Américo, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães. Sua visão do futuro o levou a incentivar a introdução no país das grandes conquistas da época, preparando o Brasil para os dias de hoje. O telefone, o telégrafo e o cabo submarino para as comunicações com a Europa, além da implantação da maior rede ferroviária da América do Sul. Implantou ainda estaleiros para a construção naval. Abriu nosso comércio para o capital externo. Inaugurou a iluminação a gás no Rio de Janeiro. E mais tarde, o fornecimento público de energia elétrica no mesmo ano da inauguração deste serviço na cidade de Nova York. Durante o reinado de Pedro II, consolidou-se a ordem civil em todo o Brasil, garantindo nossa integridade territorial. A moeda manteve-se estável e foi fomentada a política de imigração de europeus, criando as bases para o aproveitamento de uma mão de obra mais qualificada para a agricultura e para uma industrialização emergente. A honra nacional foi defendida nas guerras contra Rosas, Solano Lopes e no rompimento de relações com a Inglaterra, na questão Christie. A Constituição, outorgada por Dom Pedro I em 1824, a terceira mais antiga do mundo, foi mantida e respeitada ao longo do Segundo Império. No dizer de Afonso Arinos, a melhor Constituição já elaborada no país e a de mais longa duração, 67 anos. Suprimiu-se o tráfico de escravos africanos para o Brasil, promulgou-se a lei do ventre livre e, finalmente, foi extinta a escravidão. O Brasil era então considerado um país moderno, situado no que hoje chamamos de primeiro mundo. A preocupação de Dom Pedro II com a justiça social era tão profunda e sua visão tão avançada que em sua última fala do trono advertiu a Assembleia Geral do Império. Importa a aquisição e cultura das terras devolutas e a conveniência de conceder ao governo o direito de desapropriar por utilidade pública as terras marginais das estradas de ferro que não são aproveitadas pelos proprietários e podem servir para núcleos coloniais.
Era uma antevisão do processo da reforma agrária. Mas foi na defesa dos humildes e dos deserdados que Pedro II traçou seu destino. Quando da proibição do tráfico de escravos, diria o imperador: Nem os interesses dos políticos, nem dos lavradores e proprietários de escravos jamais pesarão a esse respeito em minhas deliberações. Preferiria perder o trono a tolerar a continuação de tráfico de negros no Brasil. Para Heitor Muniz, Pedro II foi o emancipacionista mais pertinaz e mais constante que o Brasil possuiu. Para Joaquim Nabuco, a parte que tocou ao imperador em tudo que foi feito em prol da libertação foi imensa, foi essencial. Quando no golpe militar de 1889, não quis o imperador ver o derramamento de sangue entre os brasileiros. Aceitou o exílio com a maior dignidade. Não aceitou, porém, a ajuda de custo que o governo provisório determinava que lhe fosse dada de 5.000 contos de réis. O povo não participou do golpe militar de 15 de novembro. A República, no seu primeiro decreto, no decreto número 1, dizia-se provisória, e no seu artigo 7º declarava de que haveria um plebiscito para que o povo pudesse dizer qual a forma e qual o sistema de governo que o povo brasileiro iria escolher para governar os seus destinos. Isto não passou da promessa. Sonho de se construir, em bases sólidas e justas, uma grande nação. Roubava-se do Brasil, com a derrubada da monarquia parlamentarista, a forma de governo mais moderna e democrática já concebida em todos os tempos. O mesmo parlamentarismo monárquico, que permanece hoje em 18 das 25 nações mais desenvolvidas de todo o mundo. A figura do imperador e de tudo o que ele representava foi substituída por uma república caudilhesca, instável, violenta, vulnerável e, não raro, corrupta, como todas as que proliferavam no continente, frequentemente assaltadas por golpes de Estado, ditaduras, rebeliões militares ou estados de sítio. O rei, que por estar acima dos interesses partidários, soluciona os conflitos com isenção e experiência, pensando sempre nas futuras gerações e não nas eleições seguintes, cedeu lugar a presidentes eleitos, sujeitos a compromissos de toda ordem, impostos pela própria prática das campanhas eleitorais. Rui Barbosa, um dos instauradores da República, escreveria com amargura poucos anos depois: no outro regime, a monarquia, o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, como um farol que não se apaga em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Era o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II se foi, mas a monarquia talvez tenha apenas se ausentado. E ele, um homem muito à frente de seu tempo, vislumbrou por entre seus versos, num futuro próximo ou remoto, a volta do equilíbrio e da ordem, a um caos que tão somente se anunciava. Sereno, aguardarei no meu Brasil a justiça de Deus na voz da história. Existe um clamor muito grande aqui no meu canal para que eu fale a respeito de monarquia. Você imagina se o Brasil tivesse um rei? Se nós fôssemos um império, tivéssemos um imperador? Como seriam as coisas? Tem até um camarada que todas as vezes ele fala assim, comenta aqui no meu canal: fala a respeito da monarquia, você precisa falar da monarquia, fala da monarquia, fala da monarquia. Ficou um negócio até meio engraçado. Como seria se nós tivéssemos um rei? Um império? Fala a verdade, eu tenho certeza que você pensa mais ou menos assim: um rei, mano? Que mané rei o quê, cara? Que rei o quê, mano? Que eu vou pagar rei aí pra ficar aí, ó, no bem-bom, esses filhos da puta aí, tudo vestido de rei, de coroa, de seda. Caralho, eu vou ficar aqui, ó, final de semana pra fazer uma carninha muito louca aqui, ó, meu, churrasqueira carninha. Fala a verdade, cara, você pensa mais ou menos assim. Você pensa que se nós tivéssemos um rei, seria um retrocesso gigantesco? O Brasil voltaria ao período feudal? Você pensa mais ou menos assim, né? Eu me esquivo de falar a respeito disso,
justamente pela ignorância do nosso povo, o baixo falta de senso histórico, o baixo conhecimento. Então tenho me esquivado de falar a respeito disso até agora. Mas vamos lá. Eu vou citar alguns países para você, tudo bem? Vamos lá. Quero que você preste bastante atenção. Holanda, Suécia, Inglaterra, Espanha, Mônaco, Japão, Nova Zelândia, Dinamarca. Esses são países subdesenvolvidos? São países feudais? Países atrasados são? Não, né, cara? Eu tenho certeza que você fala, eu vou pra Londres, se der tudo errado aqui, eu vou sair dessa porra, cara, eu quero que se for dessa merda, eu vou pra Londres, porque lá o bagulho é louco, tá ligado? Eu vou entrar lá, vou varrer vários banheiros e, mano, eu vou me dar bem lá em Londres. É ou não é, cara? A verdade é que os países que têm o sistema monárquico, a monarquia, são os países com o melhor IDH no mundo todo, o maior índice de desenvolvimento humano. São os países mais desenvolvidos do mundo. Todos eles têm monarquia. Ou seja, quebra um pouco o seu conceito de que um país monárquico é um país atrasado, não é? Pense bem. Outro dado para você. Você sabia que o nosso Palácio do Planalto, lá com o cachaceiro, eu não sabia, com a marmota, não é nem quem perder, nem quem ganhar. Nem quem ganhar, nem quem perder. Não que tenha algo de problema em ganhar ou que perder. Porque 30% de 30% é 25%, que é 7%. Como é que pode uma mulher dessa? Ou Temer. Fazendo aí muitas coisas. Rouco. Lembra quando ele ficou rouco? Bom, você sabia que o nosso Palácio do Planalto custa o dobro do Palácio de Buckingham? Com toda aquela sua opulência, ostentação. Vocês viram o casamento da Kate Middleton? Custa o dobro. Sem contar toda a roubalheira, toda a canalice que nós sabemos que acontece lá. Pois muito bem. Você avaliou essas duas coisas, né? Mas aí você deve estar perguntando, certo, mas o que um rei faria? O rei é o quarto poder. Você teria 3 poderes. O legislativo, o judiciário e o executivo. O quarto poder seria o poder moderador. É aquele poder que ele tem que refletir os anseios do povo, aquilo que o povo é. Através desse reflexo, ele modera. Por exemplo, em maio desse ano, 2016, né, em uma monarquia parlamentarista constitucional, que é isso que nós queremos, não estamos falando de um regime onde o rei é absoluto, feudal, não é nada disso. Você está com um pensamento medieval a respeito disso. Agora na Espanha, em maio, o parlamento não conseguia chegar a um consenso para eleger um primeiro-ministro. Estavam brigando, assim como esses canalhas aqui no nosso país fazem em todo momento. O que o rei fez? Ele dissolveu esse parlamento e convocou novas eleições. Naturalmente, rápido, fácil. No Brasil, o que nós tivemos? Nós tivemos um ano inteiro de desgoverno, onde nada se fazia no nosso país, onde nós afundávamos na lama, na latrina, só para decidir se Dilma saía ou não, e ela aparelhando completamente toda a máquina estatal. Um país que sofre dessa forma. Né? E aí você fala, mas pelo menos nós elegemos. O que é que você elege? O que é que você elege? Você elege aquele representante bandido de determinado partido que você não sabe nem quem é. E você sempre tende a escolher pelo menos pior. É ou não é verdade? Hã? Aquele que é menos ruinzinho. Falando aí um português totalmente torto. Você escolhe, cara. Aquele que é o menos ruim. O menos bandido. O menos vagabundo. Né? Porque mais bom ele não será, certo? Num português totalmente cagado aí. Então, assim é a nossa república. Ela é uma farsa. Ela sempre foi uma farsa. Ela veio de um golpe de 1988. Porque Marechal Deodoro, ele era um grande latifundiário. E o que a nossa monarquia queria? Ela queria, assim que os escravos fossem libertos, queria restituir esses escravos com algum dinheiro, com algum subsídio e com propriedades. Marechal Deodoro da Fonseca, que era um grande latifundiário, não queria isso. E aí fez um golpe militar para derrubar a monarquia e jogar os monarcas para a lata
da história e com mais de um século de farsas e farsas. Isso é conhecimento de Wikipédia, amigo, tá? Isso aqui é conhecimento de Wikipédia. Qualquer merda de Wikipédia você vê. Escreva lá República Brasileira. A primeira coisa que aparecerá é: a República Brasileira surgiu de um golpe militar. Você vive neste golpe até hoje. Hã? Neste golpe até hoje. Porque as pessoas estavam contentes com a monarquia na época. Dom Pedro II foi um dos maiores imperadores do mundo e um dos mais gentis com o seu povo. Nós éramos a quarta economia mundial, nós éramos realmente uma potência e de repente vem a República e caga tudo. Você pode dizer em sã consciência que a República Brasileira, esses 100 anos de República, funcionou? Funcionou de alguma forma? Funcionou? Você tem o quê? Uma juristocracia, juízes que mexem na lei como querem. Vocês viram aí no processo de impeachment da Dilma, porra. Sim, ela está aí, ela foi cassada, perdeu por crime de responsabilidade, criminosa. Sim, ela é criminosa, mas não vai perder os direitos, não. Deixa ela se eleger aí. Puta que pariu. É rir da sua cara, hein? Ladrões, mensalão, petrolão, corrupção, cachaceiro na presidência da República, uma gerenta incompetente na presidência da República. Você pode dizer que deu certo uma merda dessas? Você pode dizer que a República Brasileira deu certo? Puta que pariu. Então, a nossa República, ela surgiu de um golpe que sempre durou, né? que permanece todo esse tempo. E o que uma monarquia faz é ter esse quarto poder, que é o poder de moderação entre os poderes. E esse poder do rei, ele só parte quando ele tem a simpatia da população. Se ele não tem a simpatia da população, ele cai imediatamente, né? Como aconteceu ali como aconteceu na Espanha. Então, ele é realmente uma representação dos desejos, daquilo que o povo deseja, né? E ele precisa ter um poder que emane do povo. Existe até uma história que o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é um dos descendentes da Casa Real, conta, de que a princesa Isabel estava falando com Dom Pedro II e fala assim: esse povo será meu, papai? Ele fala: não, você será desse povo, é você que pertencerá ao povo. Porque é justamente isso, né? Eles são uma representação do desejo do povo. Eles mantêm uma constância diplomática, porque nas repúblicas os papéis diplomáticos de um país mudam de uma hora para outra. Quando o PT começou a governar, né, começamos a fazer diversos tratados e negócios com traficantes, pessoal das Farc, com bandidos de Cuba, de Venezuela, né, até mesmo com Hamas. Então, é um negócio absurdo. Essa constância diplomática seria garantida pela Casa Real. Uma moderação entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Uma estabilidade democrática. Porque uma vez que não existe a representatividade real do povo, o monarca dissolve o parlamento e convoca novas eleições sem grandes traumas, como aconteceu agora na Espanha. Essa é a função deles. Então, ao contrário do que parece, a monarquia, diferente dos tempos medievais, hoje em uma monarquia constitucional parlamentar, né, você teria verdadeiramente uma representatividade maior do povo. E você teria um indivíduo que representa as aspirações do povo, que seria suprapartidário. Ele não está filiado a partido nenhum. Ele simplesmente representa o desejo do povo de que a democracia realmente seja feita. Assim são as monarquias modernas, né? E aí você vai falar: certo, mas e se o rei for corrompido? E se o rei for corrompido por marxistas, por comunistas, por muçulmanos? E se ele for corrompido? Olha, eu não acredito que existe nenhuma salvação em governos humanos. Todos os governos humanos são falhos, não existe um que é perfeito.
Então, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. É claro que pode acontecer. Mas um monarca, assim que perde principalmente nesse novo sistema de monarquia, novo assim, né? São séculos aí de monarquia parlamentarista, séculos e séculos. Mas esse tipo de monarquia, um monarca que perde a legitimidade do carisma do povo, ele cai imediatamente. Então eu vejo não como um sistema infalível, mas como um sistema mais justo, que propicia uma moderação entre os poderes. Sim, eles podem ser corrompidos, sim, pode acontecer tudo que você imaginar, mas o poder ele não está na mão do monarca. Ele faz parte de um dos poderes, que é o poder moderador, cuja o carisma e o poder emana absolutamente do povo, muito mais do que em regimes republicanos. Então, veja, eu fiz esse vídeo aqui para que você pudesse refletir. Eu sou só uma porra de um professor de música, nada mais do que isso. Eu não posso mudar nada. Eu só estou colocando algumas reflexões para que você possa pensar a respeito. Existem diversos links aqui na descrição para que você possa aprofundar o teu conhecimento. Você ouvir o Dom Bertrand falando, o Dom Luiz falando, o Luiz Felipe, que acho que é filho do Dom Bertrand, que são intelectuais. E é uma família muito digna, é uma família muito intelectual, simples de tudo. Né? Agora tem um problema do povo brasileiro. O povo brasileiro ele não consegue ver um intelectual no nível de Dom Bertrand, que ele já... Pô, meu, vou deixar esse cara ser rei e tal... É um povo assim que é complicado, cara. É um povo que é complicado. Eu vou deixar um intelectual ser rei? Pô, intelectual caralho, meu. Tem que ser o cara aí que toma umas cachaça, que olha pro rabo de umas minas, que fala uns palavrão. Tá aí. Lula, presidente da República. Né? Então, não é que eu seja monarquista, mas eu vejo o sistema monárquico com bons olhos, porque os dados mostram isso. Simplesmente a realidade mostra isso. Basta que você veja o IDH dos países que têm monarquia. Não acredito que o nosso povo está preparado ainda para ter esse tipo de discussão. É um povo que foi imbecilizado, um povo que passou por diversas farsas históricas. Não é? Você sempre achou que os monarcas do Brasil foram safados, esses caras safados, esses caras são fé da... Por quê? Por que eles são safados? Você não sabe. Você não sabe nem o que é, cara. São várias, uma continuidade de farsas históricas perpetuadas pela República. Então não é que eu seja monarquista, mas eu vejo a monarquia com bons olhos, porque ela implementa um novo poder, que é o poder moderador. E eu vejo de uma maneira que as coisas funcionariam de uma maneira mais harmônica. E quando elas funcionam de uma maneira mais harmônica, aí você tem o famoso rei que não faz nada, que nem são os monarcas na Inglaterra. As coisas funcionam de uma maneira tão democrática no parlamento, certo? Que o monarca simplesmente não precisa interferir. Agora, a verdade é, um país funciona, um país evolui quando nós temos livre iniciativa, propriedade privada e Estado mínimo. Guarde essas três coisas. Livre iniciativa, propriedade privada, Estado mínimo. O país desenvolve. Nós temos a condição de sermos um dos maiores países do mundo. De verdade. De verdade. Se nós deixarmos que essas três coisas aconteçam. Em uma república, eles pensam só em novas eleições. Agora vou fazer novas eleições. Agora vai ter que ter novas eleições. E ainda fizeram o seguinte, né? Eles tiraram doações de empresas, de empresários. Não pode mais doar empresário. Quem é que vai se eleger? Uma porrada de traficante, bicho, que já fez caixa 2 há muito tempo. Traficantes e ladrões. Esses aí vão ter a condição de se eleger. Porque você corta aí o incentivo legal e só vale agora o incentivo ilegal. Eu tenho certeza aí que na sua cidade, veja as eleições agora. É uma coisa que não funciona, cara. Quem é que você votou nas últimas 3 eleições? Me diga, quem é que você votou nas últimas 3 eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador?
Deputado federal, deputado estadual e vereador. Quais são os nomes dos teus candidatos nas últimas 3 eleições? Você acha que essa merda, essa farsa que nós vivemos funciona? Hã? Você acha que essa merda funciona? São essas 3 coisas que fazem com que um país seja um grande país. Livre iniciativa, propriedade privada, Estado mínimo. Eu sou a favor de quem defende essas coisas. E a casa de Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, né, e seus familiares, defendem exatamente essas mesmas coisas. Como eu poderia ser contra? Aqui estão os links na descrição para que você possa pesquisar e se aprofundar. Esse foi um vídeo um pouco longo, nós tivemos esse bate-papo aí, eu peço perdão se eu me estendi, mas falei quase nada a respeito disso. É necessário que você busque esse conhecimento. Ele está aqui na descrição.